Fala, galera do Mundo na Bola, mais uma questão envolvendo o gramado artificial do Allianz Parque. Dessa vez, curiosamente, a discussão não está focada nas inúmeras contusões que são causadas pelo gramado artificial. A discussão surgiu e explodiu por conta de imagens como essa que surgiram nas redes sociais logo depois do clássico contra o Santos. As imagens mostram um material grudento colado na sola das chuteiras dos atletas. Nós vamos falar sobre essa questão específica e nós vamos tentar mostrar aqui que a discussão não está no ponto correto. Nós vamos explicar o que diz a nota do Palmeiras e nós vamos tentar mostrar que, na verdade, nós não estamos discutindo o verdadeiro problema. Você que está nos acompanhando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um Pix aqui para o canal. Está aqui a chave Pix, está ali em cima o QR Code, eu vou soltar a nossa vinheta e a gente fala sobre isso. Como nós havíamos dito, houve uma série de contusões recentes no gramado do Allianz Parque. Tá? Houve uma no jogo de hoje contra o Santos, houve alguns dias atrás de um atleta do próprio Palmeiras, um atleta recém-contratado. Mas, enfim, a discussão não está exatamente no gramado, está na manutenção do gramado, como se manifesta a direção do Palmeiras através de uma nota divulgada nas redes sociais que eu vou ler para vocês. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar os jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descaso da superficiária com a qualidade do campo que exige melhorias urgentes. Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais, sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. O que está dizendo aqui a direção do Palmeiras? Que a culpa é da W Torre, a W Torre que é responsável pela manutenção do estádio, incluindo o gramado. A troca do gramado facilita a execução de shows. Então tem os shows, o gramado tem menos manutenção, em teoria, e isso favoreceria a W Torre. Mas para que isso aconteça é preciso que haja, sim, uma manutenção bem efetiva do gramado. O gramado sintético, vocês que não conhecem, o gramado sintético funciona da seguinte maneira. Tem aqui a parte da grama propriamente dita, né, que são essas folhas, as pequenas folhas, pequenas tiras verdes artificiais. Há um preenchimento de material plástico ou borracha. Esse material tem duas funções. A primeira, diminuir o atrito, causar ali um amortecimento dos choques entre os atletas, dos atletas com a superfície, e também tem uma função importante de drenagem, já que ela é permeável. E sob essa camada de preenchimento, há uma camada de areia. Tá? E qual é o problema que está sendo identificado? Por que está havendo, esse material está grudando nas chuteiras? Bom, é o seguinte, galera. Esse site aí, Turf Ground Window Film, refere-se, é um site que fala sobre janelas, por incrível que pareça. E o que está sendo colocado aqui é que existe a possibilidade de superfícies refletivas concentrarem o sol e derreterem aquelas partículas de preenchimento que eu mostrei anteriormente. Mas a situação não termina aí. Deixa eu ler o que diz esse site, eu vou ler a tradução.
Bom, o que diz esse site? A principal diferença entre a grama artificial e a grama natural é que a primeira fica mais quente quando exposta ao calor. Agora, ambos os tipos de gramados são expostos ao calor, mas os gramados artificiais tendem a queimar e desbotar mais devido ao seu ponto de fusão mais elevado em comparação à relva natural. A artificial tem um ponto de fusão de 95 graus Celsius, enquanto a temperatura mais alta que a relva natural pode atingir é de apenas 25 graus centígrados. Continuando. A temperatura pode subir rapidamente devido ao calor refletido das superfícies e até que a grama artificial atinja seu ponto de fusão. Se o seu gramado, né, artificial for exposto ao calor intensificado por um longo período, a temperatura da relva aumentará e atingirá o ponto de fusão do polietileno, que é aquele material de preenchimento. Isso, por sua vez, causará a fusão da relva artificial. O que está sendo dito nesse site é exatamente o mesmo que diz o Breno, que é um especialista em gramado. E o que diz o Breno, eu vou colocar aqui num vídeo que ele gravou pra gente. Essa foto aí que eu mandei é como tá no Alias, a imagem da esquerda. E a imagem da direita é como era. Então isso é o que eles chamam de TPI, né? Que é um termoplástico que é usado como infield, que hoje não se usa mais. Isso já aconteceu na Europa e em outros campos. A questão da temperatura derreteu, velho. Simplesmente derreteu. E aí não tem como repor, como fazer manutenção. Por isso que eu falo que não é um problema de manutenção. Tem que trocar o gramado. Isso que eu vinha falando. Então, assim, o gramado ele precisa de manutenção, o gramado sintético, as pessoas acham que não precisa. A manutenção é mais barata? Em torno de 40%. Só que o que a Universidade de Duke comprovou há um tempo atrás é que quando você calcula esse custo da troca de 4, de 5, de 6 anos, a conta não fecha, né? A conta não fecha, acaba ficando mais caro. Então é isso, meus amigos. Aí derreteu. E aí virou isso. E agora não tem o que resolver. Então, quando eu vejo uma nota dessa do Palmeiras, eu não sei o que vai virar. Aí só trocando. Isso, de novo, do lado direito aí é como era, do lado esquerdo é como tá. Derreteu pela temperatura. Done. Bom, o que nós temos aqui é um site e é um especialista dizendo que é muito claro que o material de preenchimento derreteu por conta da ação do calor. O Palmeiras diz que é por falta de manutenção. Segundo o Palmeiras, o que se pode se imaginar da questão da manutenção é o seguinte, que esse preenchimento deveria ser trocado, é uma das situações. O segundo, tá, que o uso constante diminuiu a proteção que aquelas pequenas folhas causam neste preenchimento, deixando esse material exposto e fazendo com que esse material derretesse. Essa segunda hipótese é muito pouco provável, tá? Este material é um material de altíssimo tráfego, permite o movimento de milhares de pessoas, muito mais do que a capacidade dos jogos, é muito pouco provável que isso tenha acontecido. A segunda, da troca, seria praticamente impossível, já que a ação do calor não é acumulativa, não vai acumulando. Ele derrete na ação de um determinado período de tempo, ou seja, deveria haver uma troca constante ou, simplesmente, não deveria ser gramado artificial. Quando a gente olha para as questões relativas à temperatura, tem um dado que foi levantado aqui na Brigham Young University, falando das temperaturas que os gramados atingem. O gramado artificial para futebol atinge na média, o gramado artificial, na média, 47 graus de média. Tá? E pode chegar a 70 graus de temperatura. Tá? Enquanto a grama natural fica entre 25 e o máximo de 31. E o que está dizendo aqui nesse dado que está na tela é o seguinte: é a temperatura média
entre 7 da manhã e 7 da noite. E considera-se que a temperatura média seja de 26 graus. Isso nos Estados Unidos. Obviamente, existe a chance no Brasil dessas temperaturas serem mais altas. Talvez a média não seja mais alta, mas mais alta. Em alguns momentos do dia, haverá sim uma exposição solar, uma temperatura bem mais alta do que esses 26 graus e possivelmente chegará muito próximo ou atingirá a temperatura de fusão deste preenchimento. E aí, independe da manutenção, é o estado natural do gramado artificial. Uma outra coisa curiosa refere-se aqui ao asfalto. A temperatura média do asfalto de 109 graus Fahrenheit, o que dá algo em torno de 42 graus centígrados, é menor do que a média da grama artificial. A grama artificial tem a temperatura média mais elevada do que o asfalto. E aí vem as ponderações depois dessas informações que eu estou colocando para vocês. A primeira: por que o Palmeiras não se manifestou com a mesma posição com relação às contusões do gramado sintético sem problemas de manutenção? É um problema, sim, o Palmeiras não se manifestar com a mesma posição, com a mesma inquietude com relação às contusões do gramado sintético. Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão simples. Há sim literatura científica suficiente para provar que há mais contusões em gramados sintéticos do que gramados naturais, razão pelas quais as maiores ligas do mundo não autorizam a utilização. A FIFA aprova, mas não autoriza nos seus campeonatos. Os campeonatos oficiais não têm grama sintética. O que o Palmeiras fez foi entregar uma hipótese já consolidada de que as contusões não são por conta do gramado artificial, são por conta da falta de manutenção. Para que isso seja feito, para que essa acusação seja feita, para que o Palmeiras venha a público e terceirize a culpa à W Torre, é preciso e necessário que sejam apresentadas as análises e os laudos de cada contusão. Nós aqui fizemos, nós trouxemos especialistas, mostramos as imagens e mostramos que há uma série de contusões causadas pelo gramado sintético. Nós fizemos isso aqui. O que a nota do Palmeiras faz não é isso. A nota do Palmeiras entrega a culpa a uma terceira pessoa e disfarça, e esconde e omite a discussão principal, que é o uso da grama sintética. E traz e transfere ao Palmeiras, ao torcedor do Palmeiras, a discussão não sobre a questão científica, se o gramado sintético é melhor do que a grama natural, mas a discussão clubística, porque daí fica claro que não é culpa do Palmeiras, é culpa de terceiros, é manutenção. O gramado é bom, é culpa de terceiros. E na verdade não é, o gramado é ruim. Há uma chance enorme, como disse o Breno, como disse o especialista, como disse as matérias que eu apresentei, o material que eu apresentei, existe uma chance enorme do problema não ser necessariamente de manutenção, mas do calor elevado que derreteu o material. Talvez poderia ser minimizado, talvez pudesse, mas aconteceu. E talvez não seja por conta da manutenção. E as contusões talvez não sejam por conta disso. É irresponsável transferir a responsabilidade da maneira como o Palmeiras fez, sem provas. O gramado sintético que nós estamos vendo do Palmeiras é péssimo. Péssimo. A opção é péssima e não vai nenhum viés clubístico nessa decisão. É técnica, é científica e eu mostrei. Pode ser que as contusões tenham sido por conta da manutenção? Existe essa possibilidade. Mas não levantar a hipótese que o problema também é do gramado não é a melhor maneira de fazer isso, não é a melhor maneira de manter uma discussão educada e científica a respeito de um problema.
É simplesmente alimentar uma rivalidade baseada em clubismo e evitar a discussão racional. Quando a discussão passa a ser clubística, deixa de ser racional. Porque cada um defende aquilo que ama, e não a lógica e não a razão. Nós aqui no Mundo na Bola temos base e dados suficiente para dizermos que não deveria ser aceito gramados sintéticos. Gramados sintéticos são perigosos, aumentam os riscos de lesão. Cientificamente provado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Deixe seu comentário aqui embaixo, seja respeitoso. Você pode discordar da opinião, mas faça com educação. Um grande abraço a todos e a gente se vê aqui no Mundo da Bola. Se você quiser, você pode patrocinar esse vídeo, você pode fazer um pix aqui pra gente no mundonabola, pix@gmail.com. A gente agradece e manda um abraço a todos.